Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor Reas Almeida. Vem falar de algumas alterações que aconteceram nas finanças públicas aí este ano de 2020, muito em consequência de algumas emendas constitucionais que aconteceram no final de 2019, que tem repercussão importante em 2020. Então vamos lá, olha só. Primeiro, a emenda constitucional de 2019, 102, ela ganhou um novo anexo que tinha na LDO. Lembrando, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dá, né, o contorno de como que é feito a lei orçamentária, as diretrizes de cada ano, né? Estamos em 2020, então a LDO de 2020 ela dá o contorno, as diretrizes para o ano de 2021. E além dos anexos que já tinha, né, previsto, a Lei de Responsabilidade Fiscal juntou vários anexos, principalmente dois aí principais, que são de metas fiscais, né, e de riscos fiscais. Aí agora, a partir dessa emenda, ou seja, né, no ano de 2020, a partir de 2020, teve um novo anexo na LDO, através dessa emenda, né, que são o anexo de agregados fiscais e de proporções dos resultados para investimentos que serão alocados na lei orçamentária. Então, assim, para que serve isso, né, pessoal? Alguns agregados fiscais, como ainda não teve nenhum ainda, a gente ainda, né, o pessoal da doutrina orçamentária, de finanças, ainda não domina o que realmente tem dentro desse, né, esse anexo, né? Mas o que a gente imagina, como já tem o de meta e o de risco, então esse da LDO ele vai estar indicando os agregados fiscais relacionados à receita e à despesa. É o que a gente imagina que vai vir aí na próxima LDO. Outra coisa importante, eu queria chamar a atenção que ele, diferente dos outros que são para dois exercícios, né, esse ele é para pelo menos dois exercícios subsequentes, como está aqui no artigo 165 da Constituição. Tá? Então, eu queria chamar a atenção disso. Dei algum exemplo aqui nesse material. Queria que vocês dessem uma olhada depois, que é importante, né? Um exemplo para entender um pouco mais, né? Como é que esse agregado pode vir, né? E aí, queria chamar a atenção de um outro aqui, da outra emenda, né? A 102 de 2019 também, que adicionou outras importantes, como é que pode dizer, outras importantes características, né, das finanças, né? Então, assim, ó, a lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para os exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Então, muita gente da doutrina está achando que essa emenda ela veio para não trazer, né, ou seja, tirar o princípio da anualidade do orçamento, né, como característica. Só que na verdade não, né? Por quê? Porque a lei orçamentária anual, ela tem, né, aquelas seis despesas aí que são principais, que são as despesas correntes, que é um, pessoal e encargos sociais, dois juros da dívida, né, três outras despesas correntes, o custeio, quatro investimentos, cinco inversão financeira e seis amortização da dívida. Então, o que vem dizer nessa emenda aqui só é que a lei orçamentária pode prever para os exercícios seguintes os investimentos plurianuais, ou seja, ele pode dizer que vai ter uma obra em 2021, em 2022 e 2023 tem a previsão para a conclusão dessa obra. Então, ele não prejudica o princípio orçamentário da anualidade, ok? Então, muito importante também. Fiz até uma questão aqui para a gente exercitar, né, que a lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesa para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento, né? Com certeza, né, é o que está escrito exatamente na eu acabei de ler para vocês. A lei orçamentária anual poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com especificações dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento, ok? O que mais que eu achei interessante trazer para vocês, né? As emendas número 100 de 2019 também,
ela já tinha, ela alterou algumas coisas que a emenda 86 de 2015, que trata do orçamento positivo, também tinha já trago, né? Ou seja, não sei se todo mundo lembra, né? Mas existia antes as emendas parlamentares, quando o orçamento chega lá no Congresso Nacional, a gente está falando aqui da União, orçamento da União, as emendas individuais, né? Então, qualquer parlamentar pode fazer uma emenda, já estava previsto isso na emenda constitucional 86. Só que agora já pode acontecer já outra emenda, que é a emenda, né? Existe três tipos de emendas parlamentares que a gente comentava, que eu coloquei aqui no gráfico: emenda individual, coletiva e de relatoria, né? Então, a coletiva ela é dividida em bancada e de comissão. Então, a de bancada é, por exemplo, bancada da bala, que são normalmente os policiais, bancada do agronegócio. Então, essa emenda constitucional 100, ela trouxe a possibilidade de ter uma emenda também coletiva de bancada. Então, não só os parlamentares individualmente, mas também eles podem fazer emendas ao orçamento, né, que vai ser entregue em 31 de agosto, né, de 2020, eles podem emendar a bancada também. Então, só para vocês terem uma ideia, aí a previsão é que normalmente essas emendas individuais, cada deputado e senador possa emendar aí o orçamento em 16 milhões de reais. Além disso, eles têm a emenda agora da bancada também. E aí, a história do orçamento impositivo, a própria, né, emenda trouxe algumas coisas importantes aqui para a execução obrigatória. Ou seja, as emendas parlamentares individuais, ela pode ter até 1,2% da receita corrente líquida, né? Lembrando quais são as receitas correntes líquidas, que está lá no conceito na lei de responsabilidade fiscal, que são, né, as receitas de tributária, de contribuição, aquelas correntes, né, agropecuária, industrial, entre outros, e é retirado algumas transferências constitucionais obrigatórias e chega no resultado da receita corrente líquida. Então, 1,2% do ano anterior, ou seja, né, se a gente está em 2020, em 2019, 1,2% da receita corrente líquida pode ser feito essa emenda parlamentar individual, que, como eu comentei, que está aí em volta atualmente entre 16 milhões, que vai ser poder o Congresso esse ano de 2020 emendar o orçamento. Só que a metade dessas emendas tem que ser para a área de saúde e serviços, né? Então, ou seja, importante principalmente nesse ano aí de crise, né, de saúde, então vai ser muito importante isso. E além disso, é a execução obrigatória. Só que isso, como eu falei, já estava na emenda já desde 2015. Agora, na emenda 100 de 2019, as emendas de bancada, elas agora podem chegar a 1% da receita corrente líquida do ano anterior e o tema é livre. Então, vai acontecer esse movimento também aí este ano no Congresso Nacional. Por fim, queria chamar a atenção do resto a pagar. Essa nova emenda também indicou que podem ser considerados na execução orçamentária, como o próprio nome diz, né, restos a pagar, ou seja, já se passaram duas fases, né, ou talvez só uma, mas principalmente a primeira fase da despesa, que é o empenho, e vai ficar pendente a liquidação e o pagamento ou só o pagamento. Então, dentro dessas emendas de 1,2% individual, 0,6% podem ser executados, né, dentro da resto a pagar. Já nas emendas de bancada, a metade disso, né, 0,5%, podem ser incluídas no resto a pagar. Tá? Então, eu queria trazer essa importante alteração aí, esquematizada, tudo, para a gente trabalhar juntos, ok? Obrigado.